noite, meu querido irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite. Com muita alegria que nós, da Igreja Presbiteriana, a primeira Igreja Presbiteriana de Niterói, acolhemos você para este culto, para louvar e adorar o nome do nosso Senhor. Que seja um encontro com Deus, que a sua alma seja abençoada, que a sua vida seja abençoada, que você seja alimentado pela palavra de Deus, por este encontro com Deus e por todo este ato de culto. Se você puder nos ajudar, evangelizando, abençoando outras vidas, compartilhando o link que você recebeu, faça isso agora, porque pessoas podem ser abençoadas através dessa ação sua, de compartilhar aquilo que você tem em mãos como ferramenta para tornar Deus conhecido, seu amor e a sua palavra. Nós vamos dar início a este culto. A nossa irmã Vivian vai nos conduzir a Deus em oração. Nós vamos orar ao Senhor, dando assim abertura a este culto ao Senhor, nosso Deus. Oremos ao Senhor. Santo Deus eterno, Pai, obrigada por essa noite, meu Deus. Que a gente, Senhor, que a gente possa estar aqui te louvando, te engrandecendo no seu santo nome, meu Deus. Que a gente possa fazer isso de coração, não para engrandecer o homem, mas para engrandecer o Senhor, meu Deus. Abençoe cada um que está aqui. Tome conta de cada um que está em sua casa, meu Deus. Guarde e proteja. Que a gente possa ter um culto maravilhoso agora, Senhor, na sua presença. Abençoe cada um que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. A canção que nós vamos cantar fala do amor de Deus, do Deus que procura, do Deus que nos encontra, do Deus que nos abençoa, do Deus que se preocupa conosco, do Deus que quer caminhar conosco. Vamos adorar ao Senhor cantando ousado amor de Deus, indescritível amor de Deus, que procura a ovelha perdida, que procura o filho perdido, que procura aquele que está distante para amá-lo, para salvá-lo, para abençoá-lo, para encher o coração da sua presença. Antes
que mexe com o nosso coração. Este amor que nos constrange, como diz o apóstolo Paulo. O amor de Deus me constrange. Ai de mim, se não pregar o evangelho de Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo, porque o teu amor me constrange. A canção diz: o teu amor me fascina, mexe com o meu coração. Eu quero, Senhor, a tua bandeira, o teu reino levar. Eu quero, Senhor, levar a tua mensagem. Eu quero levar a tua palavra. Eu quero levar, Senhor, o teu querer. Eu quero ser comprometido contigo, com a missão da minha vida, com a obra que o Senhor colocou nas minhas mãos. Que o amor de Deus possa fascinar você. Que o amor de Deus deixe você fascinado e impactado e deixe você constrangido ao ponto de você não conseguir calar os seus lábios e dizer: eu sou teu. Eu assumo este compromisso perante o Senhor, perante a igreja e, sobretudo, perante a sociedade. Que a sociedade saiba que o Senhor é o meu Deus, o meu Redentor, o meu Salvador e o meu Senhor. Vamos declarar o nosso amor, o amor da igreja ao Senhor, o amor da noiva de Cristo, a sua igreja, ao Senhor. Com meu coração.
para Ele. Mas, queridos, antes de encerrarmos esse momento devocional com cânticos de louvor ao nosso Deus, eu gostaria de te convidar a orar. Eu gostaria que você orasse pelos nossos aniversariantes e aproveitar para parabenizá-los. Estão aniversariando nesta semana a nossa irmã Antônia, no dia 6, a nossa irmã Raquel do Carmo, no dia 7, e no dia 8, o nosso irmão Tuninho. Gostaria de convidar para orar também pela primeira igreja, que pretende retornar com os seus cultos presenciais, conforme a orientação do Conselho, no primeiro domingo de setembro. O mês de agosto nos será um mês de preparação de todos os protocolos. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque nós vamos preparar isso e colocar nas suas mãos para que todos os membros, todas as pessoas possam tomar conhecimento. Mas, por hora, cabe dizer que nossa igreja cabe, seguindo algum protocolo de distanciamento, em torno de 60 pessoas. Então, nós vamos agora ver como nós vamos fazer para abrir, então, essas participações no culto presencial. A partir de setembro, que você ore por nós estamos precisando de gente na equipe, que você ore para que nós sejamos abençoados. Também que você ore pelo Dr. Walter, que está se recuperando da sua cirurgia. Ele teve uma pequena queda, mas precisou colocar uma haste de metal no seu braço. Vamos orar pelo Dr. Walter, presbítero em disponibilidade de nossa igreja. Pelo reverendo Edson Afrodic, nosso irmão está com cálculo renal, está internado com muitas dores e vai passar por uma cirurgia. Ele está em Teresópolis, ele é pastor da igreja na Ilha do Governador, Igreja El Shaddai. Pela doutora Gaís, que está na UTI com um problema nos rins, está sendo tratada, e sua avó também está enferma. Sua mãe, a princesa Fátima, pede as orações por Laís e por sua mãe Mirtes, avó de Laís. A Mirtes está em casa, mas sendo cuidada, sendo tratada. Vamos orar pela Renatinha Cardoso, filha do nosso irmão Paulo Cardoso, também esposa do Luciano. Foram membros da nossa igreja, são muito conhecidos de várias igrejas, e ela está com um trombo, com trombose, embolia. Vamos orar para que Deus possa cuidar e abençoar. Ela está na UTI do Hospital São Sebastião. Que Deus visite com a sua graça, com a sua misericórdia, que ela possa sair da UTI, que ela possa se recuperar e que ela possa ser completamente curada. Pelo Davi, que é o netinho do nosso irmão missionário Hamilton, que teve que ser internado ontem à noite, às pressas, e ele pediu as orações da igreja. O Davizinho tem cerca de 4 anos e ele passou 3 anos e meio, ele passou por essa cirurgia, foi apendicite supurada, né? E graças a Deus ele está bem melhor, a cirurgia foi abençoada. Vamos orar pela sua completa recuperação. Pelos filhos da Viviane, a Viviane veio a óbito em um acidente, e o pastor Ailton e a pastora Priscila, da Assembleia de Deus ali em Jardim Catarina, eles pediram as nossas orações e ajuda. Uma ovelha da sua igreja, a tia dessas crianças, alugou uma casa para essas crianças e está trazendo aqui para o Rio de Janeiro. E são 5 filhos. A Isabela, de 19 anos, um bebê de 4 meses, o Eric com 16 anos, a Júlia com 12 anos, o Karim com 9 anos e o Eduardo com 7. E eles estão sem nada, e alguns irmãos e amigos estão ajudando para compor essa casa, seja com móvel, com utensílio de casa, seja com roupa para as crianças, seja com qualquer coisa que você puder doar, ou com ajuda financeira. Se for ajuda financeira e você depositar na conta da primeira igreja para que nós possamos repassar, não esqueça de identificar o seu depósito, coloque lá depósito para as crianças, ou nos mande o comprovante para que nós possamos fazer o repasse desta oferta social. Se for alguma coisa física que você precisa deixar, deixa aqui na igreja. Estaremos em atendimento aqui de segunda a quinta, de 13 às 17 horas. Se você puder, deixe aqui na igreja de segunda até quarta, porque quarta precisamos fazer essa entrega, porque há urgência. A irmã Ana Cristina, a irmã da Ana Lúcia, pede as orações da igreja. A nossa irmã Ruth Neiva pede por Lucimar, que está internado há mais de 20 dias no hospital das clínicas de Niterói com quadro infeccioso. Continua orando pela Carla Jordão, pela Virgínia, de 92 anos, sogra da Carla Portilho, mãe da Cláudia, que está também internada no Hospital Geral do Ingá. O Júnior, amigo do Edmilson, que continua em coma. A Abigail, uma ovelha minha de Cordeiro, que está lá em Cordeiro ainda, mas que está internado com AVC em Nova Friburgo. Vamos orar por Abigail.
pelo seu Francisco, que está com problemas cardíacos, tio da Luziete, pelo Mário e a Janaína, tios da Priscila, pelo Toninho, pela Lurdinha, pelo Dário e pelos amigos do nosso irmão diácono Renato Magalhães, para que se convertam ao Senhor, o Ricardo, o Breno, o Rodrigo, Fernanda e Carol, e continuar orando pelos familiares da família do João Gley Veloso, que partiu para a eternidade, para que Deus console e conforte os corações. Pelos nossos idosos, pela igreja, pelo Brasil, vamos orar nesse momento. Você também vai orar pela vida financeira da primeira igreja, e que Deus abençoe, que Deus nos permita seguir a caminhada, que Deus nos permita abençoar e se aperfeiçoar e se adequar aos novos tempos de comunicação, que Deus possa cuidar da igreja, que Deus possa cuidar daqueles que estão sem acesso à comunicação, que Deus nos abençoe. Não esqueça de orar também pelo seu país, pela vida financeira da igreja. Enquanto nós cantamos a próxima canção, consagração, você que deseja consagrar a sua oferta, você pode fazer o seu depósito na conta que sai aí na tela, junto com a música, que você possa fazer transferência, ou do modo como você preferir. Qualquer coisa, entre em contato conosco. Seja fiel ao Senhor e à sua palavra, você que é membro da primeira igreja. E você que não é membro, se desejar contribuir, sua contribuição é bem-vinda, desde que seja para o Senhor, para a sua glória. E antes de consagrar para a igreja, você consagra primeiro a Deus, porque a Ele é a sua oferta, é o seu louvor, é o seu compromisso. Vamos cantar esta música e orar logo depois, passando a palavra para o reverendo Sérgio. Permita orar antes, e logo depois cantamos a música, e o reverendo Sérgio já assume a palavra. Nós queremos trazer presente nesta hora a bandeira do Brasil, para lembrar que temos um compromisso com esta nação, de orar como recomenda a Bíblia, orar pela cidade, pelo país, para a terra onde o Senhor nos mandou, orar por cada brasileiro, orar por cada governante, como manda a palavra de Deus, e por aqueles que são governados, para que tenhamos tempos melhores em nosso país, tempos livres de corrupção, tempos livres de injustiça, tempos melhores para o nosso povo. Vamos louvar, orar, falar com Deus nessa hora. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração, Senhor. A minha vida, a nossa vida, nós entregamos nas Tuas mãos, meu Senhor. A honra, a glória e o louvor pertencem a Ti. Nós entregamos a vida do nosso país, a nossa nação nas Tuas mãos e pedimos, Senhor, tem misericórdia do Brasil e dos brasileiros. Dessa pátria tão linda, tão maravilhosa, dotada de uma natureza que reflete o Criador, que faz nos lembrar a grandeza e o poder das Tuas mãos. Essa pátria de tanta gente de bem, de tanta gente boa, de tanta gente honesta, de tanta gente, ó Deus, que quer o melhor desta nação e o melhor do Teu próximo. Mas esta pátria também, ó Deus, que sofre as mazelas de homens ímpios, corruptos e corruptores, que pelo poder e pelo dinheiro vendem a alma, vendem a nação, vendem os valores, ó Deus, como nos lembra a canção, onde estará a justiça outrora perdida. Ó Deus, ensina-nos a olhar para cima e a esperar de Ti justo juiz, socorro, bem presente nestas horas de tribulação. Que nossos olhos estejam focados em Ti, para que não percamos o nosso rumo, nem a nossa esperança, ó Deus, nem a vontade de viver e de trabalhar por esta pátria. Abençoa os necessitados, abençoa os oprimidos. Tu és o Deus que ouve a oração do aflito e do necessitado, socorre tantos a quem, ó Deus, deveriam estar sendo assistidos e não estão muitas vezes. Abençoa a igreja brasileira, limpa a igreja brasileira, santifica a igreja brasileira, santifica-nos, santifica a minha vida, a nossa vida. Recebe, ó Deus, os dízimos que consagramos a Ti em resposta à Tua palavra, em fidelidade à Tua palavra, quando diz, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Recebe as nossas ofertas, oferta de louvor, oferta de gratidão, oferta a Deus, porque o Senhor nos tem dado, além do que pedimos e pensamos, e muito mais do que merecemos,
Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor não tem deixado faltar aqueles que te temem e que te amam, porque esta é a tua promessa, que os filhos do Senhor jamais mendigariam o pão, ó Deus, ou ficariam em falta, porque o Senhor cuida daquele que te teme, que te ama e que clama e espera em ti. Ó Deus querido, abençoa-nos com a tua palavra nesta hora, através do reverendo Sérgio. Usa o teu servo para falar ao nosso coração. Abençoa-nos com este louvor que será cantado, que realmente nosso coração e nossa vida e tudo que temos seja consagrado a ti. Abençoa os pedidos de oração que aqui foram colocados, doutor Walter, o pastor Edson Alfredique, a doutora Laís, a Mirtes, a Renatinha Cardoso, o Davizinho, ó Deus, os filhos da Viviane que partiu para a eternidade, que o Senhor nos ajude a cuidar desta família, que o Senhor abençoe o pastor Ailton e a pastora Priscila, ó Deus, abençoe a Lucimara, a Ana Cristina, a Carla Jordão, a Virgínia, o Júnior, o Francisco, Maria Janaína, o Toninho, a Lourdinha e todos aqueles que têm pedido as orações da tua igreja. Abençoe os idosos de nossa igreja, faz-nos presente na vida deles e que muito em breve possamos estar juntos, ó Deus, podendo se abraçar e cuidar uns dos outros. Fica conosco, nós te pedimos, abençoa cada um que assiste e participa do culto conosco, mesmo que, ó Deus, virtualmente, mesmo que online, que o Senhor possa abençoá-los onde quer que estejam, é a nossa oração, em nome de Jesus, nós nos consagramos a Ti, amém. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Cante ao Senhor, a minha vida. A minha vida eu Entregue de verdade. nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criadas terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra
a Cristo Jesus seja a honra, a glória e o louvor. Meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, no livro do Apocalipse, no capítulo 8. Nós vamos dar continuidade, nós vamos dar seguimento à exposição desse livro. Capítulo 8 do livro do Apocalipse. Nós vamos inicialmente ler apenas os primeiros 6 versículos, mas eu peço a você que mantenha este livro aberto, para que possamos juntos estudar a palavra de Deus e ouvir o que Ele tem para os nossos corações. Livro do Apocalipse, capítulo 8, verso 1 ao verso 6, e assim nos diz a palavra do Senhor. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Vamos erguer nosso coração ao Senhor ainda mais uma vez em oração. Pai querido, a palavra é tua, o povo é teu, eu pertenço ao Senhor como parte do teu povo e te imploro por misericórdia para que o Senhor nos ilumine e seja a tua voz a ser ouvida em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, nós temos visto nas mensagens que temos proferido nos últimos domingos, que o livro do Apocalipse precisa ser lido de forma correta, seguindo o roteiro proposto pelo próprio livro. Ele não conta uma história linear como se fosse uma narrativa. A história ela é contada através de ciclos, através de sessões, mais especificamente em 7 ciclos que contam a história que vai da primeira vinda de Jesus até a sua volta. No capítulo 4, nós lemos sobre de onde é que se desenrola toda a história do trono de Deus, que é soberano e governa todas as coisas. No capítulo 5, se faz menção ao Cordeiro que foi morto, referindo-se à humilhação de Jesus, que se esvaziou da sua glória, assumindo a forma de servo e morrendo em lugar dos pecadores. Ele esteve morto, mas está vivo. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e a quem é dado o livro da história. É Jesus quem tem o poder para desatá-lo, e é exatamente isso o que ele faz. E assim no capítulo 6 nós lemos sobre a abertura dos selos. No primeiro selo nós lemos sobre o Cristo vitorioso, que através da pregação do Evangelho, por meio da sua igreja, saiu para conquistar e vencer. Os segundos, terceiro e quarto selos nos simbolizam a perseguição, a fome, as guerras e as feras. Tudo aquilo que a igreja vivia no primeiro século e tudo o que temos visto no decorrer da história. No quinto selo nós lemos sobre as almas dos justos que já estão diante de Deus, mas aguardam o dia do juízo. No sexto selo, nós vimos uma primeira descrição desse juízo de Deus, quando os ímpios correm da presença do Senhor com medo da sua ira. O capítulo 7 é um interlúdio entre o sexto e o sétimo selo, em que pela primeira vez no livro do Apocalipse, com um pouco mais de detalhes, se falou a respeito do céu, a respeito da vida eterna, a respeito do estado de vitória dos crentes junto com Deus. Ainda falta um selo, mas a história já foi contada. Depois do juízo e da vida eterna, o que é que falta? Não falta mais nada. E assim, nós chegamos ao capítulo 8 com a descrição do sétimo selo. E aqui nós temos uma nova história a ser contada? Não.
Nós temos um retorno à história, só que agora a partir de um outro ângulo, sob uma outra ótica, percebendo outras realidades que fazem parte da mesma história. O tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, o 7º selo, abre o ciclo das 7 trombetas. Mas antes ainda de as trombetas tocarem, nós temos uma importante lição para a igreja. Se no capítulo 6, no primeiro selo, nós temos o Cristo que sai conquistando e vencendo pela mensagem do Evangelho que é pregada por sua igreja, por todo mundo. Aqui, no início do capítulo 8, no 7º selo, na abertura do 7º selo, antes ainda da primeira trombeta, nós lemos sobre a oração da igreja. A igreja tem um papel importante e imprescindível na história. Participação que lhe foi dada pelo próprio Deus. E a oração é destacada nessa passagem. É a oração dos santos. E não está se referindo a uma classe superior de crentes, mas a todos quantos foram feitos filhos de Deus, daqueles que são chamados em toda a parte das Escrituras como santos. Não porque são perfeitos, não porque atingiram um estágio de pureza por suas obras que está acima da média dos demais, não, mas porque foram separados para Deus, porque foram consagrados por Deus, foram selados por Deus. Quando a igreja ora, coisas importantes acontecem. Antes das trombetas tocarem, houve silêncio e súplicas no céu, o que pode indicar duas coisas. Primeiro, o céu fica em silêncio para ouvir as orações dos santos. Segundo, o céu fica em silêncio como uma atitude de suspense e de tremor diante do julgamento de Deus ao mundo que virá. As duas interpretações, elas fazem sentido e têm o seu lugar. Sobre as orações, as verdades ensinadas aqui são extremamente consoladoras, extremamente confortadoras. Primeiro, as orações dos santos, elas sobem aos céus pela mediação de Jesus Cristo. As nossas orações chegam ao trono de Deus e elas são recebidas, elas são ouvidas. Em segundo lugar, as orações dos santos provocam o justo juízo de Deus sobre os ímpios. Assim como no livro do Êxodo, Deus atentou para o clamor dos seus servos. E em todo o tempo Deus está atento para o clamor dos seus filhos. Deus está atento para ouvir as orações do seu povo. Em terceiro lugar, nós vemos aqui que as orações dos santos também provam que o altar e o trono estão muito próximos, no sentido em que o culto que nós prestamos, as orações que nós fazemos, são uma parte muito séria da vida do crente. Não se trata de um mero exercício religioso, não se trata apenas de um mero ritual diário, mas é estar em íntima comunhão com aquele que está assentado no trono. As orações, elas são de todos os santos. Porque Deus está preocupado com a vida da totalidade da sua igreja, em todas as épocas, em todos os lugares. É importante destacar que a igreja, ela tem uma participação ativa na história. É Deus quem governa. A vontade dele se realiza, mas a igreja tem participação. A igreja ora e Deus responde. E a resposta de Deus é tremenda, é perceptível. Nós já vimos nas Escrituras uma outra ocasião em que são mencionados relâmpagos, trovões e fumaça. No livro do Êxodo, quando Moisés recebeu de Deus os mandamentos, o monte fumegava, o monte tremia, o clamor da trombeta ia aumentando e Deus respondia a Moisés no trovão. A presença de Deus se faz evidente e poderosa a ponto de abalar a estrutura dos homens. E é isso que nós lemos nesses primeiros versículos do capítulo 8 do Apocalipse. Mas a seguir, nós temos a descrição das trombetas e eu peço a você que mantenha o livro do Apocalipse aberto e continue a leitura junto comigo. E assim nos diz o capítulo 8, a partir do verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue.
E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e saiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia, que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos, que ainda têm de tocar. Paro nessa quarta trombeta, depois nós vamos seguir. Dentro do paralelismo progressivo, dentro da ideia de que nós temos vários ciclos de julgamento que são aqui descritos, que se referem à mesma história, mas cada vez ampliando o conjunto de símbolos e os seus significados. As trombetas apresentam basicamente o mesmo tema que foram apresentados nos selos. As catástrofes que sobrevêm à humanidade. No entanto, há uma diferença aqui. Enquanto nos selos os sofrimentos se propagam de modo generalizado sobre cristãos e não cristãos, as trombetas, elas visam aqueles que não creem. As trombetas são um símbolo das ações de Deus na história. Essas trombetas indicam uma série de calamidades que ocorrem e têm ocorrido muitas vezes durante toda a dispensação. O propósito desses juízos preliminares é levar os pecadores ao arrependimento. As trombetas são um sinal, as trombetas são um alerta. As trombetas demonstram que para essas pessoas o sofrimento é especialmente duro. Diante das angústias, os cristãos são chamados à perseverança, são chamados à fé, são chamados a confiar em Deus, enquanto os incrédulos estão recebendo uma advertência para que eles se arrependam, para que eles se voltem para Deus. Neste ciclo, a linguagem simbólica nos ensina que os terrores do fim vão aumentando em tensão e intensidade. As 4 primeiras trombetas indicam juízos mais leves, enquanto as 3 últimas mostram calamidades mais severas, mais pesadas. Todas elas são intensamente negativas e cada uma com uma tonalidade cada vez mais sombria, demonstrando a progressão do juízo divino. Essas imagens, elas precisam ser interpretadas à luz dos eventos e à linguagem do Antigo Testamento. Esses juízos aqui, eles nos remetem às pragas do Egito. Você bem se lembra? Saraiva, fogo, sangue na água, poluição da água potável, céus escurecidos. A primeira trombeta do Apocalipse fala de destruição do verde, da natureza. A segunda nos fala da água salgada, dos mares sendo poluídos e destruídos. A terceira trombeta nos fala da água para o consumo, a água dos rios, que acabam se tornando amargas. O absinto é uma erva de folhas amargas. Na quarta trombeta, nós lemos sobre os astros que iluminam, e assim uma diminuição da luz, um aumento das trevas. Essa escuridão, ela também pode ser um sinal de uma conquista por poderes estrangeiros, e o quadro aqui descrito pode não ser apenas natural, mas o quadro de desastre natural, de catástrofe, junto com a derrocada política e as disputas, elas aqui se misturam. É importante perceber que, assim como nos selos, os agentes da destruição nas trombetas são os próprios homens. As pragas trazidas pelas trombetas precisam ser entendidas como a consequência e mesmo a retribuição dos pecados dos seres humanos. Somente nesse sentido é que se pode entender que a terra e a natureza sofram. Veja que em função do pecado, o ser humano não somente desequilibrou, não somente rompeu a sua relação com Deus, mas esse rompimento fez com que ele
desagregasse, com que ele desestabilizasse a sua relação com o próximo, com o ser humano e mesmo com o universo criado, com o mundo que foi criado por Deus para que o homem gerenciasse. O ser humano em rebelião contra Deus destrói o próprio mundo que Deus criou. Tudo ele fez e viu que era bom, como nos narra Gênesis, para inserir o ser humano nesse habitat perfeito. Agora tudo se transforma em fonte de dor para aquele que se voltou contra o Criador. E a terra geme, aguardando a volta de Jesus. Nessas 4 primeiras trombetas, danos são infligidos ao habitat para que o ser humano seja alertado. Perceba junto comigo que a expressão 1/3, a terça parte da terra, a terça parte das embarcações, depois a terça parte das águas e a terça parte dos astros. Essa expressão ela indica que o dano ele não é total, é um dano parcial, porque Deus está mandando um alerta para a humanidade. Deus está alertando a humanidade que ainda há tempo, ainda há chance de se arrepender. Mesmo o juízo também é a expressão da bondade de Deus e tantas vezes não conseguimos compreender isso. Porque, veja comigo, à luz das Escrituras, que o nosso Deus ao mesmo tempo é justo, Ele é santo, Ele é reto, mas também é misericordioso, clemente, e Ele deseja que o homem chegue ao arrependimento e creia que Jesus é o Senhor. Nós temos aqui uma multiplicação da iniquidade e como consequência da multiplicação da iniquidade, temos uma multiplicação dos problemas. Mas ainda não é o fim. No versículo 13, há uma referência a uma águia que é vista voando no céu, anunciando que o pior ainda estava por vir. A águia era um símbolo de mau agouro. Havia essa superstição naquele tempo, e mesmo hoje, para alguns. E assim, naquele contexto simbólico, era um símbolo apropriado de presságio dos males que ainda se seguiriam. E assim o texto usa essa imagem para indicar o pior ainda está por vir. Você acha que está ruim? A águia diz, ai, ai, ai. Existe uma corrente escatológica que acredita no progresso e no desenvolvimento humano, que através de transformações políticas ou transformações por meio da pregação da palavra de Deus, ainda vai vir uma época áurea, tempos maravilhosos de justiça, retidão e fraternidade. Alguns entendem até que isso vai ser uma aplicação dos princípios evangélicos. Não é o que nós lemos nas Escrituras. Não. E assim, chegamos à 5ª e à 6ª trombeta. E eu peço que você junto comigo leia, capítulo 9. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e como a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão um ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão, tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões, e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses, e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais.
O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraça cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos eram como cabeças de leões e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinham cabeça e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem de suas feitiçarias, nem da prostituição, nem dos seus frutos. Chegamos à quinta e à sexta trombeta, queridos. Enquanto nas 4 primeiras o juízo divino recai sobre os cristãos e não cristãos, indistintamente, sobre justos e injustos, sobre crentes e ímpios, agora o juízo recai tão somente sobre os homens que não têm o selo de Deus. A maldição que vem sobre um mundo que rejeita a Deus e a sua misericórdia é justamente receber a quem tem cedido e por quem se deixa levar: os próprios demônios. Nós temos aqui no capítulo 9 uma descrição de um verdadeiro exército infernal. Muito pior que os desastres naturais e políticos que estão representados nas 4 primeiras trombetas. Nós temos aqui os poderes nefastos dos males espirituais que estão aqui simbolizados e que se baseiam no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro do profeta Joel. A expressão estrela que cai do céu se refere aqui a Satanás, conforme lemos em Lucas capítulo 10, verso 18 e Apocalipse capítulo 2, verso 9. Aqui se está descrevendo Satanás caindo sobre a terra. O abismo é o próprio inferno apenas na sua manifestação anterior ao juízo final, conforme lemos no Apocalipse capítulo 20, verso 1, verso 3. Os gafanhotos apresentados aqui como escorpiões lembram os seres subordinados ao diabo conforme a identidade entre escorpiões e o poder do inimigo, como lemos em Lucas capítulo 10, verso 19. Portanto, aqui está se referindo aos demônios. A imagem está clara. Enquanto as trombetas anteriores falavam de males físicos, aqui a ameaça é espiritual. É o sofrimento que o diabo e os seus demônios impõem aos homens que não têm o selo de Deus. Algumas coisas precisam ser pontuadas aqui. A primeira é que não existem referências bíblicas sistemáticas que nos permitam fazer afirmações detalhadas e precisas sobre anjos e demônios, com as suas hierarquias e natureza. Às vezes isso é mais fruto da nossa curiosidade do que propriamente de textos que possam nos dar certeza. Mas há algumas coisas que são certas, são muito precisas. A primeira delas é a existência do diabo e dos seus anjos. A segunda é que o inferno, o lugar daqueles que morrem sem receber a Jesus como Salvador, não são uma possessão do demônio, como se Satanás possuísse um feudo sobre o qual ele fosse senhor. Não, essa é uma figura mitológica medieval, não tem base bíblica. É Deus quem governa todas as coisas, inclusive o inferno. Não é o diabo quem manda, quem quer que seja, para condenação, porque é Deus quem é o juiz. Uma segunda verdade pode ser extraída da passagem em que nós lemos Jesus expulsando uma legião de demônios de 2 gadarenos, como registrado em Mateus capítulo 8, verso 28 a 34. Naquela ocasião, quando Jesus se dirige a eles, aqueles demônios perguntam a Jesus: por que o Senhor veio nos atormentar antes do tempo?
Aqueles demônios pareciam ter algum conhecimento escatológico. Eles sabiam que chegaria o dia do juízo, mas ainda não era o tempo. Na passagem correlata de Lucas capítulo 8, nós vemos aquela legião implorando para não serem mandados para o abismo. E assim, quando nós lemos a segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, no versículo 4, ali nós somos informados de que Deus não poupou os anjos que pecaram, lançando-os no inferno e reservando-os para o juízo. A questão, no entanto, é que a palavra que ali em 2 Pedro é traduzida por inferno é tártaro, e não a palavra Hades, que é traduzida como lugar em que estão os mortos. Isso parece indicar para nós que há demônios que já estão soltos, que já estão atuantes. No entanto, há algum lugar em que Satanás e os piores demônios ainda estão presos. E serão esses que serão soltos. E é justamente isso que nós lemos aqui. Quem é aquele que comanda essa verdadeira invasão do mal? Ele é a estrela caída do céu, é uma referência a Satanás. Ele tem um caráter pervertido e destruidor, mas, atente, ele tem uma autoridade limitada. Perceba que ele precisa receber a autoridade para abrir o poço do abismo, porque só há um que tem toda a autoridade, todo o domínio sobre todas as coisas, e esse é Deus, na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. A autoridade dele também é limitada quanto à ação. Perceba que é dado poder para atormentar, mas ainda não para matar. E sua autoridade é limitada quanto ao tempo. A descrição aqui de 5 meses tem esse objetivo de mostrar que é um tempo limitado. Quais são as características desses gafanhotos que saem do abismo, ou seja, desses demônios? Não podemos entender literalmente como gafanhotos, como insetos, mas são os demônios. Eles são espíritos de obscuridade, procurando as trevas, se afastando da luz. São espíritos de destruição, vêm com o poder, vêm com ação para destruir. São espíritos que têm poder e que têm domínio, é-lhe dado algum tipo de poder. São espíritos que têm inteligência, são espíritos que agem por meio da sensualidade, como algumas imagens aqui nos indicam. São espíritos de violência e são espíritos inatingíveis. A missão desses seres aqui, que estão simbolizados nos gafanhotos, é atormentar os homens, é causar dano aos homens, mas não matar os homens. E é um sofrimento tão grande que a morte seria preferível. O diabo e os seus anjos, no entanto, conhecem aqueles que pertencem a Deus, aqueles que são os selados de Deus e não tocam nesses. E assim chegamos à sexta trombeta, quando Deus derrama juízo sobre os ímpios como resultado das orações dos santos que desejam que chegue o dia do Senhor e que têm orado pelo arrependimento dos que ainda serão salvos. É um juízo que é desencadeado no tempo determinado por Deus. Perceba, há um dia, há um mês, há um ano, há uma hora. Mas é um juízo extremamente severo. Os juízos de Deus vão se intensificando à medida que a história caminha para o seu fim. Mas ainda são uma chance de arrependimento antes do fim. Perceba que o texto afirma que 1/3 parte dos homens é quem morre, não a totalidade. Essa é uma cena aterradora. Uma cena a qual o Senhor Jesus, em Lucas capítulo 17, do verso 20 a 37, se refere. Ele compara os dias finais como os dias de Noé e os dias de Ló. O livro do Gênesis nos afirma que Deus viu que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era mal, constantemente mal, todo o desígnio do coração do homem, e assim veio o juízo. Mas Deus providenciou salvação por meio da arca. Aqueles que nela entraram foram salvos. O livro do Gênesis nos mostra que Sodoma e Gomorra eram cidades em que o pecado se agravou muito e que o clamor daquela cidade subia aos seus ouvidos. Deus desceu a fim de exercer juízo e enviou anjos a Ló, que estava naquela cidade de Sodoma e Gomorra, para que eles deixassem a cidade e que não olhassem para trás. Deus fez chover enxofre e fogo. Mas nos conta a história que a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Infelizmente, queridos, a lição que temos no capítulo 9 é que mesmo os avisos mais drásticos de Deus,
mesmo a sua ação bondosa de não permitir que o ser humano fique sem aviso, mesmo esses avisos não geram arrependimento dos ímpios. O mais chocante nesse capítulo não é a severidade do juízo de Deus, mas é a persistência da humanidade em continuar pecando contra Deus, mesmo em meio ao seu julgamento. E assim chegamos ao capítulo 10, um interlúdio para o toque da última trombeta. E aqui a gente tem uma descrição do nosso papel. Qual é o meu papel, o seu papel como igreja? Capítulo 10 assim nos afirma. Você está com a Bíblia aberta comigo, continue comigo. Apocalipse 10, verso 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo, tendo na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões e as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que eu ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizeis a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O capítulo 10 é um interlúdio para o toque da última trombeta. E aqui lemos uma descrição do papel da igreja, da missão da igreja. O capítulo começa com a descrição de um anjo trazendo um livrinho, e alguns interpretam esse anjo como sendo o próprio Jesus, e de fato há elementos que o associam com a pessoa de Jesus, porque ele está envolto em nuvem, tem um arco-íris por cima da cabeça, tem o rosto como o sol, tem pernas como colunas de fogo e tem na mão direita um livrinho. No entanto, o fato mais importante aqui é a sua associação com a pessoa de Cristo. Se esse anjo representa o próprio Cristo ou é um mensageiro, não importa. O fato que aqui temos uma referência ao Evangelho, a palavra de Deus pela qual Cristo vence. De fato, o Evangelho é doce. Ele é um bálsamo que alivia as nossas dores. O Evangelho é fonte de paz porque ele nos reconcilia com Deus. No entanto, depois que nós comemos, o que vem a seguir é amargo. Como consequência da nossa adoção por nosso Deus e Pai, nós somos identificados com Jesus, com o nosso irmão. E assim, nós temos como resultado as lutas, as tribulações, as perseguições. E é exatamente por causa de Jesus e tudo que ele nos promete, é que devemos enfrentar tudo isso, precisamos e devemos perseverar. Todo aquele que se mantém firme no compromisso verdadeiro com o Senhor Jesus, experimenta os dois lados do Evangelho, o doce e o amargo. Primeiro o apóstolo João, que estava exilado aqui na ilha de Patmos. Depois, cada uma das 7 igrejas para quem João escreve, que tinham as suas próprias lutas e tinham os seus pecados a confessar e acertar a sua caminhada. E hoje, cada um de nós que somos servos de Deus, a igreja precisa ser pura, precisa ser autêntica, precisa ser relevante, pregando o Evangelho com a boca e com a vida, porque quem fez a promessa é fiel. Aqui no capítulo 11, nós temos uma outra imagem que se refere à igreja. Capítulo 11, leia junto comigo, você aí da sua casa. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão os pés da cidade santa.
Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos, sim. Se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai. Eis que, sem demora, vem o 3º ai. No capítulo 11, temos outra imagem que se refere à igreja. Agora, a ideia aqui é da totalidade do povo de Deus testemunhando a respeito de Jesus Cristo. Essa segunda visão no interlúdio entre a 6ª e a 7ª trombeta apresentam a igreja no mundo. O santuário da nova aliança não é um prédio, é a igreja. A igreja é o templo de Deus, o povo de Deus, os crentes que estão em união com Cristo. Essa medição do santuário aqui é descrita como um símbolo de proteção, da presença e mesmo da purificação que Deus concede ao seu povo. A igreja é sustentada pelo Espírito Santo por dentro, mas sofre por fora pela ação dos seus inimigos. O Novo Testamento ensina que o santuário de Deus é a igreja, não um prédio, não uma instituição. O santuário representa as pessoas que oferecem o incenso da oração, ou seja, são todos os cristãos verdadeiros. O santuário se refere aos fiéis, porque os demais, os que não creem, estão do lado de fora e não recebem essa proteção. O fato é que todos os que são salvos estão contados, estão selados, estão protegidos. As imagens aqui são muito ricas. Mesmo em meio à perseguição, a igreja deveria testemunhar de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, 2 testemunhas eram exigidas para que se garantisse a legalidade de uma condenação. Também são chamados de candeeiros, expressão que é aplicada no capítulo 1 e nas cartas às 7 igrejas da Ásia. São as igrejas, a igreja em geral e cada igreja em particular, nós estamos nas mãos de Jesus. A descrição aqui de transformar água em sangue remete a Moisés e a fechar o céu para que não chova, remete a Elias, 2 personagens do Antigo Testamento, mostrando que a igreja de hoje ela está identificada com os servos do passado que foram perseguidos por sua fidelidade a Deus. É fato que a igreja será indestrutível até cumprir totalmente a sua missão. No entanto, também é verdade que ela vai ser perseguida e vai sofrer a morte tantas e tantas vezes. No entanto, o mundo tem a falsa impressão de que esse sofrimento e as mortes e as penalidades infligidas sobre a igreja são uma vitória sobre a igreja. Só que essa aparente vitória passageira e infundada e é referida no texto como 3 dias e meio. A igreja compartilha dos sofrimentos de Jesus, mas chegará o dia em que também vai compartilhar da sua ressurreição, porque ainda que a perseguição seja capaz de matar os cristãos, quando o testemunho da igreja for concluído, Deus vai levantar dentre os mortos as suas testemunhas e vai chamá-las para o encontro com Jesus nos ares e os ímpios serão julgados.
E assim, queridos, chegamos à 7ª trombeta, encaminhamos para o final desta reflexão. Eu peço a você que leia junto comigo a última trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e saraivada. A 7ª trombeta anuncia a visão mais linda, mais confortadora, mais preciosa que o crente precisa nutrir. Jesus está nos céus com o seu povo, o povo que o adora eternamente. Aqui nós temos um anúncio da vitória, o reinado vitorioso e eterno de Deus e do seu Cristo, sendo proclamado pelos anjos e por todo o seu povo representado nos 24 anciãos. Povo que desfruta da sua presença eternamente, e ali se acha a arca da aliança, o trono de Deus, chegou o juízo, Jesus reina, Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores, o reino deste mundo já passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre e sempre, aleluia, aleluia. Concluindo a nossa reflexão, queridos, definitivamente Deus é misericordioso. Ele tem dado provas disso no decorrer da história das mais diversas formas, inclusive com seus juízos parciais. Nós precisamos estar atentos para as verdades que nós acabamos de ler nesses capítulos. Deus, ele não está indiferente às necessidades do seu povo, não. Ele ouve as nossas orações, ele conhece as nossas tribulações e tenha consciência. As coisas não são tão ruins quanto ainda serão. Estamos no princípio das dores. Mas Deus tem sustentado o seu povo, Deus tem amparado o seu povo, Deus tem ouvido as orações do seu povo. Ele nos prometeu e Ele tem cumprido. Ele tem estado conosco todos os dias e continuará até a consumação do século. E essa certeza que nos motiva a continuar firmes, lutando contra todo o mal. O amor não vai se esfriar entre os verdadeiros cristãos. A iniquidade não vai se multiplicar entre aqueles que são de fato do Senhor. Os eleitos de Deus não vão ser enganados pelo anticristo. Com Deus não se brinca. Deus tem exercido os seus juízos ainda que não finais. As calamidades anunciadas pelas trombetas são um sinal. Apesar do seu amor e tolerância, Deus, ele pune os incrédulos. Ele dá a todos uma oportunidade de arrependimento, mostrando o seu poder através das muitas calamidades. Que se isso não acontecer, se não houver arrependimento, o juízo é certo e a derrota inevitável. Nós somos passageiros transitórios. O que é o ser humano? A gente não pode ser insensível e arrogante a ponto de não nos curvar diante da soberania, do poder, da justiça, da santidade, da perfeição, do amor, da misericórdia e bondade de Deus. Se você ainda não recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça isso agora, hoje, onde você estiver. É fato. O reino de Cristo prevalece sobre os reinos desse mundo. Nós aprendemos aqui nesses capítulos que Satanás e os seus anjos caídos estão limitados. Deus colocou neles freios, cabrestos, porque eles não têm como impedir que o evangelho de Jesus seja vitorioso. Mas vai chegar o dia em que ele será solto. O fato é que, por ora, Deus tem enviado alertas, avisos para que os seres humanos se arrependem. Existe um lado bom na disciplina de Deus. Ele quer refrear o pecado. Ele quer que haja arrependimento. Se ele não amasse, ele deixaria as coisas correrem. E é por isso que nós precisamos louvar a Deus pela graça do arrependimento. Essa obra do Espírito Santo, porque Deus chama aqueles que são seus de forma eficaz,
de forma irresistível. Aqueles que são chamados por Deus ouvem a sua voz e são atraídos por tão precioso e incomparável amor, que entregou o seu próprio Filho para morrer na cruz e pagar o preço pelo pecado. Aquele a quem é chamado pela cruz é quebrantado pelo seu amor e arrependido confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. E assim, todo aquele que nele crê recebe a vida eterna. E no último dia, nós vamos nos reunir com Jesus e participaremos do seu reino. Jesus reina e ele reinará para sempre e sempre. Aleluia, aleluia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero convidar você, querido, em resposta à palavra de Deus, a encerrar este culto cantando o hino de número 292 do nosso Inário Presbiteriano, Inário Novo Cântico. Ouça, querido, o alerta das trombetas. Ouça as trombetas ressoarem. Hino de número 292 do Inário Novo Cântico. Como foi para o céu Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz do arcanjo celeste se ouvir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens estiver de descer, e então triunfante reinar. Nesse dia de glória o meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser, e já livre da morte, já livre do mal, a vitória de Cristo hei de ver. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Eu aqui pela cruz para o mundo morri, muita dor ainda aqui sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus escondi, e com Cristo eu enfim reinarei. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, tudo almeja ao raiar desse dia de glória e poder. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Este império do mal vem, Senhor, destruir, Rei celeste vem presto reinar. Vem, ó sol da justiça, no mundo luzir, ó meu Rei, vem meu pranto estancar. Ó, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar.
Recebei a bênção, queridos. O Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. E o Senhor